Olá, galera do oitavo ano. Vamos ver agora a questão ambiental ligada à energia. Veja que a gente está estudando a parte energética e veja que nós estamos fazendo com que haja uma consciência nessa relação de energia, produção de energia e consciência ambiental. Nas aulas passadas, a gente viu que a gente tem que ter uma consciência ambiental de tudo que está nos rodeando. Não adianta somente ter a produção de energia sem que a gente insira nesse conhecimento energético a questão ambiental. Quando se tem criação de bases energéticas, seja elas renováveis ou não renováveis, é necessário que a gente faça a questão da educação ambiental. Lembrem, a educação ambiental deve ser feita desde a base, desde a criança, desde o pequenininho. Nós estamos vivendo aqui um caso agora, por exemplo, de pandemia, e a gente teve que praticamente reinventar a forma de lavar as mãos. Imagine se nós tivéssemos lá atrás uma aula já predeterminada de higienização das mãos. Hoje a gente não precisava estar trabalhando isso em sala de aula. Então, quer dizer que nós estamos no oitavo ano, pouca gente sabe a maneira correta da lavagem de mãos. Tanto é que a gente fez com vocês viram que como era diferente a verdadeira higienização das mãos. Não é nem lavagem, é higienização das mãos. Então, a gente tem que pensar que a educação ambiental ela passa também pela questão energética. Qual forma deve ser a menos irritante, entre aspas, para o meio ambiente, aquela que menos vai degradar o meio ambiente. Quanto menos degradação, maior a questão da consciência ambiental. É uma novidade no Brasil, sim, novidade no Brasil. Eu diria até nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque não há desenvolvimento sem consciência ambiental. Como é que a gente ainda está discutindo em 2020 como se deve coletar corretamente o lixo? Já era para ser uma coisa colocada dentro da nossa cultura. A mesma coisa, por que a gente ainda não está investindo pesado na questão das energias renováveis? Então, a gente tem que pensar que vocês, como estudantes, têm que começar a pesquisar muito mais sobre isso, porque vocês são o futuro. Se você é o futuro, você tem que pensar em bases para o futuro. Não é viável hoje em dia, a gente ainda está dependendo da queima do carbono, da queima dos combustíveis. O ideal era que a gente tivesse já um plano delimitado para a gente começar a diminuir a dependência da gasolina, a dependência da fumaça. Notem que na nossa região pouco se fala nisso. O ideal é que a gente comece a se conscientizar. E quem deve fazer isso são quem está chegando agora. É a juventude, é você que está aí pensando em fazer determinada profissão, e essa profissão é bom que ela esteja inserida dentro da cultura da preservação ambiental, do meio ambiente. O objetivo dessa consciência ambiental é preservar o meio ambiente, porque, notem, imaginem daqui a 20, 30 anos, como é que vai estar essa questão do ambiente, como é que está a questão dos carros, das estradas, como é que está a questão da energia. Vocês viram que agora no Amapá houve uma diminuição e muito do fornecimento de energia lá. Por quê? Porque não tem investimento nessa questão energética. A questão da energia ela tem que ser bem pensada porque dela depende tudo. A indústria depende dela. O produtor depende dela. Você, nós dependemos dela. Nós agora tivemos um aumento demais na conta energética devido a que nós ficamos em casa. Se nós ficamos em casa, nós gastamos mais energia. Então, a gente precisa ter essa consciência e, consequentemente, investir em novos termos, em novas técnicas de geração de energia. Tá certo? Quando se tem catástrofes ambientais, como essa que aconteceu no Amapá, de haver um apagão, aí é que o pessoal começa a pensar em outras formas de energia. Mas o ideal seria já ter
pensado nisso antes que acontecesse a questão do apagão. Como é que a gente faz isso, professor? Fazendo a educação ambiental, desde as crianças até chegar à fase adulta. Mas, de antemão, o investimento do governo, do município, do Estado, da nação brasileira, tem que ser feito em cima, pensando nessa forma de energia. Ok? Tranquilo? A gente tem que fazer com que a educação ambiental, ela tem que despertar o interesse de todos. Beleza? Professor, por que é tão importante essa questão do meio ambiente ligada à energia? Tem que fazer com que o homem deixe de ser o centro de tudo para ele pensar no coletivo. A gente não pode ter a visão de que nós não dependemos de ninguém, de nada, para sobreviver. É um erro danado, né? Então, para isso, temos que reeducar o indivíduo para que ele entenda que é importante ele ter uma relação com a natureza e, ao mesmo tempo, relação com a tecnologia. Então, consequentemente, eu preciso fazer com que essa educação ambiental chegue no pequeno, mas chegue também na coletividade. E da coletividade parta para onde eu vivo, o bairro, a cidade, o estado e a nação. A educação ambiental, ela tem que passar, claro, por todos os segmentos da sociedade. Todos os segmentos, inclusive a energia, para a gente saber usá-la também. O desperdício energético também transforma demais uma cidade. Se eu desperdiço a energia, eu tenho que entender que aquela energia é muito cara. A energia que chega até nós, a energia é cara. A energia que chega até nós é a energia de Paulo Afonso. Veja, Paulo Afonso, na Bahia, para chegar aqui em Pernambuco, em Olinda, na sua casa. Veja o quanto se gasta de fiação, de tecnologia, de postes, para que chegue a energia na nossa casa. A gente, às vezes nem tem consciência disso, porque falta a educação ambiental. A educação ambiental devia ser uma matéria obrigatória nas escolas. Então, você ia aprender desde a higienização das mãos que foi feita, até a consciência coletiva. Note, quando falta água, todo mundo reclama. Mas quando a água chega, tem gente que pega e joga água na rua todinha. A água que chega até nós depende das bombas energéticas para puxar essa água até a gente. Por exemplo, eu estou desperdiçando água e energia. Se eu tivesse educação ambiental, eu teria consciência de que isso poderia ser diminuído. Eu já falei, por exemplo, o Japão, que é uma ilha que é pequena, ele não cozinha coisas muito demoradas, por isso que as comidas japonesas são rápidas, são comidas cruas, porque eu não posso gastar uma quantidade muito grande de energia. Se cada japonês cozinhasse coisas grandes, o gás rapidamente ia embora. Como eles moram numa ilha e a ilha é pequena para a quantidade de gente que mora lá, cada japonês tem a consciência que deve economizar isso. Você já ouviu um monte de reportagens sobre o Japão, sobre a consciência que eles têm. A população não é muito grande e o recurso é muito pouco. Ele tem que fazer uma relação de consumo com o meio ambiente dele, de energia, para que não se gaste tudo e rapidamente ele fique dependente de outros tipos de tecnologia. Massa? Massa. O que é que você entende para a educação ambiental de tudo que a gente falou? Veja, a educação ambiental foca no indivíduo, foca na coletividade, para que todas as atitudes, as habilidades que ele tenha, isso reflita no universo em que ele vive. Quando nós aprendemos a economizar energia, aprendemos a colocar o lixo nos seus devidos lugares, facilita para a gente a questão de
fazer com que fiquemos entendendo que não é somente o indivíduo, é o indivíduo que atua na coletividade. Imagine se cada um de nós guardássemos o lixo num local exato, não jogássemos o lixo no meio da rua, não jogássemos o lixo nos canais. Imagine a quantidade de economia que uma cidade teria. Imagine se todas as cidades tivessem uma fiscalização na fiação que a gente tem no meio da rua. Notem que a gente passa nos postes, tem 300 mil fios num poste que a gente não sabe nem para que serve. Não há fiscalização, então cada um faz aquilo que quer. Daqui a um tempo, vocês vão ver a grande quantidade de apagões que vão ter nas cidades, devido a um mau gerenciamento da energia que chega até nós. Fora o roubo que existe da energia. Lembra que tem pessoas que tiram energia sem pagar? Quer dizer, por mês, as geradoras de energia têm uma perda mais ou menos de 20% a 30% de grana, de dinheiro, devido às pessoas que roubam energia e não passam pelos contadores de luz. Isso quem vai pagar? Eu e você. Aqueles que pagam impostos vão pagar mais devido à energia que é roubada. Os problemas causados pelo aquecimento global obrigaram o mundo a refletir sobre como a gente deve trabalhar a educação ambiental. Porque aquecimento global ele vai aumentar o índice de câncer de pele, ele vai aumentar a necessidade de água, porque ele vai enxugar rapidamente o solo. A água tem que ficar presa no solo. O aquecimento global mata a árvore. O aquecimento global diminui a quantidade de água e a energia utilizada pela usina hidrelétrica depende da água. Então, se tem pouca água, o rio vai diminuir a sua vazão, consequentemente, a geração de energia vai ser menor. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, eu e você ficar refletindo como é que a gente vai ter água, como é que a gente vai ter carro, como é que a gente vai ter alimento para uma população enorme. Se a gente está jogando os recursos fora sem ter educação ambiental. Veja, eu preciso educar ambientalmente os indivíduos. Os indivíduos educam o seu bairro, o bairro educa a sua cidade e assim sucessivamente. Mas nós, vocês do oitavo ano, veem que a consciência ambiental é muito pequena. Essa consciência ambiental ela tem que ser coletiva. Não adianta só eu e você fazer e ninguém colaborar com isso, não. Porque aí é que a gente vai sofrer. Sofre porque não tem ninguém que compactue as suas ideias. É importante que o governo faça isso, que você também faça isso, e juntos a gente possa trilhar um caminho melhor. É difícil? É difícil. Então, a primeira coisa que tem que passar é pelo governante. O governante tem que assumir o seu compromisso. O prefeito tem que assumir o seu compromisso. Então, quando você vê que quando chove aqui ao redor da escola fica inundado, é porque o governante não está lutando para que a educação ambiental chegue até as escolas. Na educação ambiental, a gente faça isso para que os alunos possam chegar em casa e dizer como acontece isso e minimizar isso aí. Quais os efeitos que acontecem quando há chuva no nosso bairro, no bairro da nossa escola? De que forma a gente poderia pensar para minimizar os efeitos da, da, da água que chega até a chuva? Porque, veja, a chuva não causa problema nenhum, não, viu? A chuva, ela vem para nos ajudar. Agora, quando chega num local onde ela cai no solo e ela não tem para onde escoar, que é o que acontece, que ela fica presa em algum lugar, aí ela aumenta o volume para cima. O ideal é que ela caísse no solo e se espalhasse. O que acontece é que ela cai no solo,
não tem para onde se espalhar, ó, aí ela sobe. Então, a gente poderia, nós, 8º ano, poderíamos pensar juntos onde seriam os problemas principais dessa água não escoar. Aqui perto da escola tem canal? Tem um canal. Qual é a função do canal, professor? É expandir a água para que ela deixe a água escoar. Quando voltar às aulas, se Deus quiser, ano que vem, será que a gente podia pegar e fazer um trabalho na nossa comunidade e ver se o pessoal joga lixo no canal, se o canal aqui ele é estreito e a água não passa, se lá na frente está entupido o canal e a água não sai. Então, quer dizer, são vários aspectos que a gente tem que pensar. Agora, pense sempre, a chuva não é a causadora do problema. O problema não é a chuva. Se não tivesse chuva, a gente não tinha água nos rios, a gente não teria água gerando energia na hidrelétrica, a gente não teria diminuição do calor. Então, a água é boa. A chuva é legal. Agora, eu não posso construir uma cidade sem que não haja a saída dessa água. Senão ela vai causar inundação. Então, veja, a gente está falando de educação ambiental, a gente já começou a falar da energia, a gente está falando agora das condições do ambiente onde a gente vive. Então, tudo isso passa necessariamente pela energia produzida, pela educação individual e educação ambiental de uma cidade, de um município. E isso tem que ser valorizado, valorizado na condição em que cada um de nós é responsável por aquilo que produz. Você sabia que mais ou menos a gente produz em casa, a gente produz 1 quilo de lixo por dia? Nós produzimos mais ou menos por dia 1 quilo de lixo. E isso vai se refletir no todo. Aqui na minha casa, aqui onde eu moro, eu tenho um condomínio com 18 apartamentos. Se cada apartamento tem 3 pessoas, mais ou menos, cada um produz 3 quilos, imagina. Seria 3 quilos vezes 18. Daria 56, 54, mais ou menos, quilos de lixo por dia. Multiplica isso vezes 30. Dá mais ou menos 150 quilos por mês. Isso estou falando somente de um condomínio. Eu estou mais ou menos colocando 3 pessoas, mas geralmente pode ter mais pessoas. Aí multiplica isso pela cidade. Ou pela tua rua. Tua rua. Conta mais ou menos quantas casas tem na tua rua. Cada rua produzindo 150 quilos cada casa. Aí, onde é que a gente vai jogar esse lixo? Quais são as condições para a gente jogar o lixo e, ao mesmo tempo, fazer com que ele não reflita um problema depois que ocorre chuva? Esse lixo não seja jogado nos canais. Esse lixo seja classificado. Até hoje, a gente não consegue classificar o lixo. Lixo orgânico, lixo reciclável. A gente tem que fazer isso. A gente tem que pensar isso. Mas quem tem que pensar isso, principalmente, são os governantes. Qual é a política que o prefeito de Olinda está usando para cuidar do nosso lixo? Alguém sabe? Alguém do 8º ano sabe? Vai discutir isso na aula ao vivo. Porque se não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente ser uma cidade que esteja economicamente atuando no uso do lixo para a produção de uma economia ativa. Como assim, professor? Pega-se o lixo, divide o lixo em cada setor,
orgânico, reciclável, e pega esse lixo reciclável e vende novamente às indústrias que produziram. Imagina, se todo o plástico que a gente tivesse na cidade, a gente colocasse num lugar, reciclasse isso, colocava em caixas e vendia para as indústrias. Não é reciclável? Ela produziu, a gente jogou no lixo. A gente pegava do lixo, jogava nas indústrias e elas comprariam de volta ferro, vidro, plástico. Não é reutilizado? Entendeu como é que é? Então, isso, mas para isso, você, temos que cobrar as pessoas que são os governantes de que forma elas podem utilizar esse lixo para produzir grana. Beleza? Tranquilo? Quais são as formas de geração de energia elétrica? A gente já viu isso. A gente já falou sobre isso. A energia hídrica, que é a energia hidráulica, veja uma usina hidrelétrica, veja o espaço que a gente vai precisar para que ela guarde a água aqui e depois essa água seja toda impulsionada para sair através de motores. E esses motores vão regular a energia para a gente. Então, a principal fonte da energia hídrica das hidrelétricas é a água represada que vai cair no motor e vai gerar essa energia. A energia potencial que a água tem na parte alta da represa é transformada em energia cinética, que faz com que as partes das turbinas girem, acionando o eixo do gerador, produzindo energia elétrica. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de espaço, eu vou precisar de motores, eu vou precisar de um investimento muito alto, que eu possa aproveitar a água e, consequentemente, fazer com que haja a geração de energia. Já falamos sobre isso. Se tem potencial numa cidade, beleza que faça. Mas a gente já poderia investir em outras energias, como a eólica e a solar. Ok? Às vezes, quando a quantidade de água não é suficiente, quando há uma seca, por exemplo, a geração de energia vai ser diminuída. Então, por isso que a gente tem que investir em outras energias, como, por exemplo, energias térmicas. Tem usinas que são termoelétricas. Ela vai precisar de uma queima de uma substância que vai produzir calor. Eu vou queimar carvão, óleo, derivados do petróleo, resto do petróleo. A produção de energia é realizada através da queima do combustível que aquece a água, transformando-a em vapor. Aí o vapor é colocado em alta pressão por uma tubulação e vai girar as tampas das pás. Isso tudo é acoplado a uma bateria, a um gerador. O vapor é resfriado, retornando ao estado líquido e a água pode ser reaproveitada novamente para ser vaporizada. Então, é o vapor que vai cair no gerador, o gerador esfria isso, gera energia e essa água que sai volta novamente para ser aquecida. Só que a gente precisa cuidar dos gases que saem da queima dos combustíveis. Esse gás deve ser filtrado. Temos que cuidar da poluição local. A água aquecida, ela não pode ser jogada nos rios. Ela primeiro tem que ser resfriada para depois ser jogada nos rios. Imagine, se jogar uma água aquecida nos rios, vai acontecer a morte de peixes. E aí, consequentemente, não vai haver essa forma de economia que a gente gostaria de ter. Em vez de a gente economizar, a gente vai matar os peixes que vivem em determinados rios e, consequentemente, a gente não vai obter aquilo que a gente gostaria de ter, que era a economia da região. Olha a usina termoelétrica. Olha a quantidade de poluição que ela gera.
que deve ser carvão, né? Aqui é o vapor saindo. Então, aqui eu vou pressurizar a água, vou aquecer a água, como se fosse uma panela de pressão, e esse vapor todo dia jogado num gerador, ele impulsiona as pás a rodarem e, consequentemente, vai gerar energia. Essa água que sai do vapor, ela pode ser reaproveitada novamente para gerar mais energia, ok? A gente já falou em energia nuclear. A energia nuclear, que é a quebra do núcleo do átomo, que gera energia como se fosse uma bomba atômica. Nós falamos a questão de quão caro é essa energia devido à tecnologia que a gente vai precisar. Precisa de uma tecnologia muito alta. Essa tecnologia tem que ser gerada em um ambiente onde tem uma tecnologia alta para receber essa quebra do átomo, para que não ocorram os chamados acidentes. Então, quando ocorre a explosão atômica dentro de um gerador, a gente vai fazer com que haja o resfriamento do núcleo e haja a liberação do vapor, e esse calor tem que ser retirado para jogar numa tubulação onde a água circula. Essa água aquecida, ela tem que ser esfriada e jogada dentro de uma turbina que vai gerar a rotação das pás e vai movimentar a produção de eletricidade. Então, a coisa ruim da energia nuclear é o alto custo dessa usina. O monitoramento anual, diário dessa usina, para que não ocorra os acidentes, consequentemente a morte de pessoas que ou trabalham lá ou também vivam ao redor. Uma usina nuclear não deve ter por perto uma população. Geralmente ela é fora do circuito populacional, mas nem sempre essa regra é seguida. Ok? Aqui, ó, tem as turbinas. Aqui, ó, a alta pressão aqui submetida à quebra do núcleo. Quando o núcleo é quebrado aqui, ó, ele gera uma alta quantidade de vapor aqui dentro. Esse aquecimento aqui, ó, vai gerar a eletricidade que vai ser de geradores. Aqui eu tenho uma turbina que vai fazer o resfriamento disso aqui, e depois essa água novamente volta para fazer o rebombeamento desse vapor. Então, essa água fica circulando aqui por dentro o tempo todo, fica gerando altas quantidades de calor, consequentemente energia. Okay? Próxima aula, a gente começa aqui, chamada energia geotérmica, aproveitando o calor do centro da Terra. Beleza?